Olá, aluno! Nesse vídeo irei fazer a introdução do assunto de sistemas lineares e irei iniciar explicando as definições de equações lineares, ok? Então vamos para as definições. Ponto 1, definições. Equação linear é uma equação na forma, ok? Isso aqui é importante. Preciso que vocês memorizem essa forma aqui, ó. O que é uma equação linear, ok? Na qual x1, x2, x3, xn são as variáveis e A1, A2, A3, AN são os respectivos coeficientes da variável e B é o termo independente, ok? Então a gente tem que observar que em uma equação linear ela possui esses elementos, ok? A gente tem a variável, a gente tem o coeficiente e a gente tem o termo independente, cada qual na sua posição, ok? Então não podemos confundir. São os respectivos coeficientes das variáveis. E aqui, como está dizendo, ó, IB é o termo independente. Solução de uma equação linear. Os valores das variáveis que transformam uma equação linear em identidade, isto é, que satisfazem a equação, constitui sua solução. Esses valores são chamados de raízes da equação linear. O que torna uma equação verdadeira, a gente vai chamar de raízes, ok? Quando a gente substituir o valor na equação, a gente resolver, vai satisfazer a igualdade, então isso são as raízes da equação. Vamos ver aqui o que é uma equação. É toda sentença na qual, olha só, estou falando aqui de equação em termo geral, tá? É toda sentença na qual possui incógnita, tá? Então, uma equação, ela precisa ter incógnita, ou seja, essa variável, a letra, tá? E também possui igualdade, ok? Ela possui tanto incógnita quanto possui igualdade. E aqui eu coloquei dois exemplos para que vocês possam ver direitinho o que é uma equação. Aqui a gente tem a equação x mais 6 igual a 10. Observe que a gente tem a incógnita e também tem a igualdade, ok? Isso aí representa uma equação. Aqui também a gente tem uma outra equação, ó. A gente tem as incógnitas, y² menos 5x mais 6 igual a 0, ok? Observa que a gente tem tanto a variável, as variáveis nesse caso, quanto o termo independente aqui nesse caso, que é o 0. A gente tem a igualdade, ok? E assim a gente representa a equação. Vamos em frente. Vamos ver o que são expressões. Vamos ver o que são expressões. Aqui, o que são expressões? Observações. Se eu tiver 6 mais 4 igual a 10, eu não posso considerar isso como uma equação pela definição, ok? Aqui a gente não tem variável nenhuma, então eu não posso considerar isso como uma equação. A gente tem igualdade, mas não é suficiente para transformar em uma equação. Não é equação, é uma expressão numérica, ok? Então, se não tiver incógnita, mesmo tendo a igualdade, não é equação, é uma expressão numérica. Nesse item B, a gente tem aqui x mais 6. Observe que aqui eu tenho a variável, porém eu não tenho a igualdade, eu não tenho o termo independente. Então, eu não vou considerar isso aqui como uma equação, ok? Isso aqui é uma expressão algébrica, mais conhecida também como binômio. Vamos ver agora o que é uma equação linear, tá? As equações lineares, elas têm essa característica, tá? Dizemos que 3x mais 2y é igual a 7, é uma equação linear nas incógnitas x e y. Observe que o expoente dessas incógnitas é tudo 1, ó, ok? Então, eu posso dizer que essa equação é uma equação linear, tá? A equação do segundo grau, ela não é uma equação linear, porque o expoente dela é 2, ok? Nesse caso aqui, o x é uma incógnita e o y é uma outra incógnita, tá? E os coeficientes são o número 3 e o número 2. E o termo independente é o número 7, ok? Então, isso aí é um exemplo de equação linear. Vamos ver aqui outro exemplo de equação linear. A gente tem aqui, ó, uma equação que tem o x menos 5y, temos o z e temos o menos 4t
igual a zero. Observe que a gente tem incógnitas, elas não estão se multiplicando e nem se dividindo, e também temos a igualdade, ok? Então isso aí torna uma equação linear, ok? Além dos expoentes aqui, ó, ser tudo 1, certo? Então se os expoentes são 1, podemos classificar como uma equação linear. E as incógnitas delas são, ó, temos o x, o y, o z, o t, essas são as incógnitas. Quais são os coeficientes? Os coeficientes são o número 1, o número menos 5, novamente o número 1 e o número menos 4, ok? Observe que o menos 4 está acompanhando o t, ou seja, é o coeficiente de t. O termo independente nesse caso é o zero, ok? Então vamos em frente. Pela definição, não são equações lineares. Aqui eu coloquei alguns exemplos do que não é uma equação linear. Essa primeira aqui não é uma equação linear. Observe que ela tem as variáveis, tem a variável x e a variável y, tem a igualdade e tem o termo independente, ok? Porém, estão se multiplicando aqui as variáveis, ó. Então, toda vez que isso acontecer, implica dizer que não é uma equação linear. Nesse segundo exemplo, a gente tem uma equação do segundo grau. Observe que a gente tem uma equação do segundo grau aqui, ó, o expoente é 2, tá? Por isso não podemos considerar como uma equação linear. Aqui, além do expoente 2, a gente tem multiplicações, ó, entre as variáveis aqui. Então a gente não classifica isso como uma equação linear. Vamos em frente. Vamos ver de que forma podemos fazer a verificação em equações, ok? Ou seja, a gente tem o resultado da equação, a gente precisa verificar se aquele resultado é realmente o resultado, a resolução da equação, ok? A solução da equação que a gente tem, ó, x mais 6 igual a 10, é 4. Ou seja, a gente diz que a raiz aqui nesse caso é 4. Pois fazendo a verificação, a gente vai ter o seguinte, ó, x mais 6 igual a 10. No lugar do x, que é a raiz, a gente substitui pelo 4 e faz a soma. 4 mais 6 deu 10, então ok. A gente diz que esse 4 é raiz da equação, ou seja, a gente fez a verificação e constatamos que realmente dá 10 o resultado. Vamos ao próximo. Vamos ver aqui nessa outra equação. As soluções da equação, aqui a gente tem uma equação do segundo grau, são 2 e 3. Pois fazendo as verificações, vamos ver então, fazendo as verificações aqui, substituindo. No lugar do x, colocando o número 2, certo? 2 ao quadrado dá 4, menos 5 vezes 2 dá menos 10, mais 6 igual a 0, ou seja, aqui ó, 4 menos 10 dá menos 6, mais 6, o resultado deu 0. Observe que a equação bateu a primeira raiz. Vamos para a segunda, que diz que o valor de x é 3, ok? Então, no lugar do x, vamos colocar o número 3. Vamos pegar e elevar ao quadrado. X ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. Observe que 3 ao quadrado dá 9, menos 5 vezes 3 dá 15, mais 6 igual a 0. 9 menos 15 dá menos 6, mais 6 é igual a 0. É verdade. Então, a gente pode dizer que esses valores são as raízes dessa equação. Aqui um exemplo, né, de como fazer a solução de equações lineares. A gente tem aqui esse primeiro exemplo. A gente tem a equação 3x mais 5, precisamos isolar o valor de x, ok? Inicialmente a equação está dessa forma, precisamos encontrar a solução para essa equação linear. Então aqui, primeiramente, conservamos o 8, que já está do lado direito da igualdade, e passamos o 5 com o sinal trocado. Ok? Então 8 menos 5 deu 3. Aqui a gente tem um 3 que está multiplicando, ele vem para cá, ó, dividindo, ou seja, ficou 3 dividido para 3, que dá o valor do x igual a 1. A verificação fica com vocês. Verifiquem, substituam o valor do 1 no lugar do x e verifiquem se realmente deu 8. Nesse exemplo B, a gente tem 15y menos 13 igual a menos 39 menos 11y. Ok? Aqui a ideia é a seguinte, a gente vai juntar as incógnitas para um lado da igualdade e os valores constantes para o outro lado da igualdade, ok? Foi o que foi feito aqui, ó. Observe que a gente tem 15y e aqui 11y. Olha só, trouxemos o 11y para o lado esquerdo, como ele está negativo, ele veio positivo, e também levamos o
menos 13 para a direita. Como ele está negativo, ele vem para cá positivo. Fazendo a operação, temos 26y igual a menos 2. E fazendo aqui, faltou 6 aqui, vamos considerar aqui que seja 26, deixa eu só anotar. Vamos colocar aqui que aqui é 26. Erro técnico. 26, ok? Agora corrigido. Ficou menos 26 dividido para 26, que dá menos 1. E assim a gente resolve equações lineares.